Bom dia, então, pessoal. Hoje nós vamos começar a terceira semana do PET 2, né? Desse ano de 2021, que já é nosso segundo bimestre. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela da matéria, né? Aqui. Semana 3. O assunto é processos de separação de misturas. Ok, gente? Então, estamos no PET 2, semana 3. Nós vimos já classificação de misturas, se elas são homogêneas ou heterogêneas e tal. Hoje, nós vamos entender alguns processos do cotidiano que envolvem separação de misturas. Perla, por que é importante saber isso? Por que é importante aprender essa matéria? Gente, eu digo que ela é importante demais. Muito, 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 muito. Essa matéria, todo ano cai no Enem. Então, vocês estão no primeiro ano agora, mas já deve pensar. Segundo ano é outra matéria, terceiro ano é outra. Essa matéria vocês vão ver agora. É claro que depois de revisão para Enem vocês vão ver também. Mas quem não aprende agora tem dificuldade, igual eu dou aula para o pré-Enem, lá no curso opção, então chega aluno lá que tem muita dúvida nessa matéria, então já vamos, né, prestando atenção, tá? Por que é importante no nosso dia a dia, gente? A água que vem dos rios, lagos e mares, né, que a Copasa trata aqui dos mares, não, dos rios, ela é muito suja. Então, a gente tem que submeter essa água a vários processos de separação de misturas, desde quando eles fazem a captação da água lá, né, do rio, eles separam com grades aquelas impurezas grosseiras, né? Tem madeira, tem tudo quanto é coisa, infelizmente, né, gente? Garrafa, tem coisa demais. Até processos mais minuciosos, que é a filtração, né? Tem a decantação, nós vamos ver em seguida aqui. Por exemplo, outra coisa que é um exemplo muito importante, o petróleo. O petróleo ele é uma mistura, ele é um líquido escuro, viscoso, né? É do petróleo que a gente tira gasolina, querosene, óleo diesel, gás de cozinha. Como que eles pegam o petróleo e separam em seus componentes para a gente usar? Gasolina separado, né, do óleo diesel, etc. Então, tudo isso envolve um processo de separação de misturas. Então, aqui, ó, eu dividi da seguinte forma, igual eu falei, eu vou mandar os slides para vocês, tá? Vai ter a gravação também, não precisem copiar, só prestem atenção. As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Aí eu dividi aqui com vocês. Se as misturas forem heterogêneas, existem vários processos que a gente pode usar. Perla, mas como que eu vou descobrir qual processo eu vou usar para cada mistura? Porque o grande desafio de vocês nas questões de provas é o seguinte: eles te dão uma mistura e você tem que descobrir qual o melhor processo a utilizar para separar essa mistura. Então, eu digo a vocês, tem esse esquema aqui que traz para a gente as misturas do tipo sólido com sólido aqui, depois na segunda coluna sólido com líquido e depois líquido com líquido. Então, você vai estar com a mistura lá na prova. Diante da mistura, você vai olhar, essa mistura é homogênea ou heterogênea? Se for heterogêneo, vai ser um desses processos que estão aqui na tela. Como que eu vou decidir? Se for só de sólidos com sólidos, vai ser um desses nomes aqui. Perla de Deus, que monte de nome. Como que eu vou gravar isso? Vocês vão ver que é intuitivo. São muitos do dia a dia. Eu vou falar de cada um e dar exemplo, tá? Se a mistura for sólido com líquido, vai ser um desses dois processos aqui. E se for líquido com líquido, vai ser esse, decantação. Observação, existem misturas de sólido com gás também. Aí eu vou comentar a parte. Espera aí que eu vou aceitar alguém que está querendo entrar. Só um minuto, por favor. Então, vamos continuar, gente. Beleza. Se a mistura for heterogênea, sólido, pode ser ou separação magnética, ou ventilação, ou catação, peneiração, flotação, dissolução em água ou levigação. Calma, gente. Vamos ver cada um. Se for sólido com líquido, tipo areia e água, pode ser filtração, centrifugação. Se for líquido com líquido, é decantação. Então, vamos começar um a um. Gente, separação magnética, conhecida também como imantação,
É quando nós utilizamos um ímã para separar os componentes de uma mistura. Geralmente, a gente utiliza o ímã como quando um dos componentes tem atração por ele, né? Tipo o ferro, que é o mais comum, né? Alguns metais que são atraídos pelo ímã. A gente usa o ímã, tá vendo aqui? Quando eu pego o ímã e puxo o ferro. Por que isso é importante? Por exemplo, eu tenho aqui enxofre, que é esse pó amarelo, e limalha de ferro, que é o ferro todo trituradinho. Então, fica difícil eu separar com a mão, não tem jeito. Então, eu aproximo o ímã, eu realizo uma separação magnética ou imantação. Um dos dois, tá? Ou magnetismo, tá? Na indústria, olha que bacana, eles utilizam, né, em larga escala, os ímãs aqui, vão abaixando aqui e separando os metais dos outros componentes. Então, a separação magnética eu utilizo quando eu quero separar sólidos, em que um deles é atraído pelo ímã. Vocês vão identificar fácil nas questões, tá? Bora lá. Ventilação, o nome já fala, tem a ver com corrente de ar. O vento é que faz o papel. Por exemplo, eu quero separar aqui o arroz da casca. Eu sacudo e assopro. Outro exemplo, aqui nesse inverno, a gente vai fazer uma canjica, descasca o amendoim, depois eu tenho que separar o amendoim da casca, né? É terrível. Mas você tem que assoprar e vai tudo no seu rosto, né? Isso é ventilação, ok? Outro exemplo, né, de sólido com sólido. Catação. Todo mundo já catou, gente. Aposto, não é possível que vocês nunca ajudaram a mãe de vocês a catar feijão. Catação é uma separação manual ou com auxílio de pinça. A gente só usa catação, gente, quando for separar misturas de sólido com sólido, em que um deles tem o tamanho grande e dá para a gente separar com a mão. Por exemplo, o que eu não poderia usar catação? Separar a areia do sal. Imagina eu lá na praia separando a areia do sal com a mão. Eu vou ficar o ano inteiro, porque é muito pequenininho. Então, a catação, a gente tem que usar o bom senso. Eu só uso quando um dos sólidos é bem maior que o outro, tipo catar lixo também. Separa o feijão das impurezas, ok? Tá vendo? É tudo do nosso cotidiano. Peneiração, todo mundo já viu também na construção. É conhecido também como tamização, esse nome aí é importante saber, tá? Porque pode aparecer na prova. Você tem que saber que peneiração é tamização, tá? A gente já viu na construção, a gente separa os sólidos em que um deles passa pela peneira e o outro não. Então, para eu usar a peneiração, o grânulo, né, o tamanho dos sólidos tem que ser diferente. Por exemplo, separar a areia fina das pedras, né? Todo mundo já viu, né? O ajudante pedreiro fazendo isso. Flotação, gente, gravem assim. Vem de flutuar. Eu uso a flotação quando eu tenho uma mistura de sólidos e um deles flutua na água e outro não. Por exemplo, aqui, ó, areia e serragem. Quando eu ponho água, a água fica no meio, tá vendo? A serragem flutua e a areia não, porque a areia é mais densa. Lembra? Quem é mais denso fica no fundo. Aí eu retiro a serragem por cima. Flotação. Dissolução em água. Esse método aqui cai bastante em prova, então prestem atenção. Ele é muito importante. Ele é conhecido também como extração por solvente. No caso, a água é o solvente, tá? Quando é que a gente usa dissolução em água? Ou em outro solvente qualquer, mas o mais comum é água. A gente usa quando um dos sólidos dissolve em água e o outro não, tá? Tipo, eu tenho uma mistura aqui igual lá na praia, que eu falei, areia e sal. Como que eu separo, gente? É muito pequenininho, não dá para catar, não dá para peneirar, porque eles são todos fininhos. Eu uso a dissolução em água. Eu pego a mistura que está aqui, adiciono água. Quando eu adiciono água, eu vou mexer. Aí, o que acontece? A areia vai para o fundo e o sal, ele sai de junto da areia e vai misturar com a água, porque o sal é muito solúvel em água, ok? Então, aí eu separei a areia do sal. Aí, o que acontece? O sal ficou misturado na água. Como que eu separo o sal da água? Nós vamos ver, é o último método que nós vamos ver, tá? Mas o processo de dissolução em água é esse. É adicionar um solvente que dissolva um dos componentes e o outro não. Aqui, ó. Aqui eu fiz um esquema, ó. Sal e areia, aí eu adiciono água, tá bom? Aí, ó, a areia é esse amarelo que fica no fundo. Aqui é a água com sal. Aí eu filtro, eu vou falar de filtração ainda.
eu filtro a areia, aí sobra água e sal. Aí, para eu separar a água do sal, eu posso fazer uma evaporação. Mas tem outro processo que eu vou ensinar no final, tá? Levigação, gente. A levigação é mais comum nos garimpos, quando eles estão procurando ouro. Como que funciona o processo? Aqui, baseia-se na diferença de densidade. Aquele sólido mais pesado fica, no caso é o ouro, e a areia é arrastada pela água. Então, o que rege esse processo aqui é a água corrente. A água arrasta aquele mais leve, que no caso é a areia e as impurezas, e o ouro fica aqui, tá bom? Então, é levigação. É mais usado nos garimpos mesmo, para separar a areia do ouro, beleza? Tá, gente. Todos esses nomes que eu falei até agora, eu vou voltar lá no esquema. O esquema vai ser sim, o carro-chefe de vocês. São misturas do tipo sólido com sólido. E eu uso um desses, eu falei todos. Agora eu já caí aqui em mistura sólido-líquido. Então, vamos lá nas misturas sólido-líquido. O primeiro método é a filtração. A filtração, gente, eu vou usar quando eu tenho mistura do tipo sólido-líquido. Exemplo clássico: café e água na nossa casa. Eu não uso isso aqui é um coador, é um filtro na nossa casa, papel de filtro. Então, gente, coar café é uma filtração. Como que funciona no laboratório? Por exemplo, eu tenho a mistura areia e água. Aí eu jogo a mistura aqui. No laboratório, a gente usa um funil de vidro, mas é a mesma função. Aí temos um papel de filtro também aqui. Aí o papel de filtro, ele vai reter o sólido e a água passa. Então, gente, a filtração, ela é usada para separar a mistura heterogênea, ou seja, aquele sólido que não dissolve no líquido. O filtro só vai reter o sólido que não está dissolvendo no líquido, no caso, pó de café ou areia. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Quando as pessoas que tomam café com açúcar vão ferver a água para fazer café, põe o açúcar na água. O açúcar dissolve na água. E quando você filtra, o café não sai doce, gente. Por quê? Porque o açúcar não ficou retido aqui no filtro, só o pó. Quando a filtração conseguisse reter a mistura homogênea, que é o açúcar que está dissolvido, o café não sairia doce. Então, a filtração eu só uso para mistura heterogênea. Só filtra aquele sólido que não dissolve. Ah, Perla, filtra o café e o café sai preto. Por que o café sai preto? Porque a água quente extrai a essência do pó. Assim como o chá, quando a gente faz chá com água quente, ocorre esse processo de extração aí da essência, tá bom? Gente, no laboratório tem um processo também chamado filtração a vácuo. O que é isso, Perla? É uma filtração mais acelerada. Eles usam uma trompa de água aqui, ó. Aí eles conectam uma mangueira nesse aparelho aqui, que é chamado de Kitasato, e gera um vácuo. Aí aqui põe um funil, que ele é meio diferente, chamado funil de Buckner, ligado uma rolha aqui para não entrar ar por aqui. Essa tromba de água aqui puxa o ar, tá vendo? Usa um papel de filtro e põe a mistura heterogênea. Quando é que eu uso filtração a vácuo? Primeiro, para acelerar a filtração comum, porque se o sólido for muito fino, tipo farinha de trigo, ele pode entupir os poros do papel de filtro e a filtração ser demorada pra caramba. Já viu quando a gente põe muito pó ou o pó é fino para fazer café, demora? Mesma coisa aqui. Se for uma farinha de trigo, alguma coisa assim, o que acontece? A gente faz uma filtração a vácuo no laboratório, tá bom? Então, ela é uma filtração acelerada, basta saber isso, certo? E centrifugação, Perla? Vocês já viram falar na máquina de lavar roupa que ela centrifuga a roupa? Então, a centrifugação também, ela separa mistura heterogênea, tipo pó de café e água. Só que ela separa misturas em que os sólidos são bem fininhos, que eu não vejo, tipo os componentes do sangue. A centrifugação, ela baseia-se em rotações. Tipo, a gente coleta o sangue no laboratório, põe numa centrífuga, esse aparelho aqui. Aí ela é submetida a mais de 100 rotações por minuto, igual a máquina de lavar. Aí o que acontece?
A parte mais densa do sangue aqui, ó, fica embaixo, o plasma fica em cima, tá? É a mesma coisa na máquina de lavar. Aqui tem um outro exemplo, ó, uma etapa das partículas aqui, ó, constituintes sólidos do sangue, tá vendo? Microscopicamente. Não dá pra gente ver a olho nu, mas quando centrifuga, essas partes todas são para o fundo, tá vendo? É igual a máquina de lavar. A centrifugação deixa a roupa em cima, nas laterais, e a água vai para baixo, tá bom? Decantação. Gente, agora, de acordo com aquele esquema nosso, a decantação é o tipo de separação que vai separar a mistura heterogênea líquido com líquido. Pensa, gente. O que é uma mistura heterogênea líquido com líquido? São líquidos que não se misturam. Exemplo clássico que cai em prova: água e óleo. Gente, eu uso para isso um funil de decantação. Ele é chamado também de funil de separação, que funciona da seguinte maneira. Aqui, eu jogo a mistura, água e óleo. A água embaixo, o óleo em cima. Tem uma torneira aqui. Essa torneira, enquanto eu jogo o líquido, eu jogo aqui por cima. Tem uma rolha que tampa. Quando eu ponho o líquido aqui, eu deixo as fases separarem bonitinho. Aí eu abro a torneira. Aí quando eu abro a torneira, a água desce. Quando estiver chegando toda a água aqui, eu fecho. Aí eu separei a água do óleo, tá? Pode ser para água e gasolina, porque gasolina não mistura na água, tá? Então, os exemplos mais clássicos são esses. E cai muito em prova esse aqui também, viu, gente? Então, quando eu tenho líquidos immiscíveis, o que são líquidos immiscíveis? Que não misturam-se, eu uso a decantação. Aí, gente, eu trouxe isso aqui para vocês, porque pode aparecer na prova essas palavrinhas aí. O que significa? Gente, vamos supor que eu estou lá na Copasa, nos tanques lá, eu deixo a água em repouso. Aí aquela sujeira que está ali fininha, misturada, vai sedimentar. O que é a palavra sedimentar? É ir para o fundo, tá? Ir para o fundo, ok? E decantação também é isso, ó. Quando o sólido vai para o fundo, eu falo que ele decantou. Aí eu consigo jogar o líquido e o sólido fica. Só que antigamente, quando a gente não tinha esse funil aí, que a gente usa hoje, a gente usava sifonação. O que é isso? Sifonação é uma mangueira, é um sifão. A ação da gravidade, quando eu ponho a mangueira aqui, faz só o líquido descer e o sólido fica. Então, a sifonação também separa misturas heterogêneas, e é esse processo aqui. E eu poderia usar para separar a água do óleo. Eu ponho um sifão aqui, a mangueirinha, quando eu não tenho esse funil, né, gente? Porque se eu tenho um funil, é mais prático. A sifonação é um método antigo, tá? É igual quando a gente vai tirar, não sei se vocês já viram, combustível do tanque do automóvel. A gente põe a mangueira lá, puxa, né, e tira rápido e abaixa. Porque a ação da gravidade faz o líquido descer. Então, são termos que a gente pode ouvir. Sedimentar e decantar significa ficar no fundo. E sifonação é quando a gente usa o sifão, que é a mangueira. É um método rudimentar, antigo. Pronto, gente. Se as misturas são heterogêneas, passado, elas podem ser sólido-sólido, sólido-líquido e líquido-líquido. Foram as que a gente viu. E se for homogênea? Vamos lembrar o que é mistura homogênea? São aquelas misturas, gente, mais difíceis de separar, porque elas têm uma fase só. O sal mistura na água, o açúcar mistura na água, o álcool com água e acetona. São todas misturas homogêneas. Perla, quais são os processos que existem? Basicamente, são dois. Esses que eu sublinhei, que está aqui, ó, em vermelho. Como que você vai decidir se você usa uma destilação simples ou fracionada? Gente, você vai olhar. A mistura é do tipo sólido com líquido? O sólido está dissolvido no líquido? Ou é só líquido com líquido? Se for sólido com líquido, eu realizo uma destilação simples. Tipo água e sal, água e açúcar. Hoje eu vou falar de evaporação aqui, tá? Só um minuto. Se for só de líquidos, tipo água, álcool e acetona, ou os componentes do petróleo, eu realizo uma destilação fracionada. Perla, por que você colocou evaporação aí? Porque, gente, vocês vão ver que a destilação, ela separa a água do sal e, no final, eu consigo a água e o sal. Já a evaporação, se você quer ter uma mistura de água e sal e põe para evaporar, a água vai embora, você não recupera a água.
Então, você vai decidir se é destilação simples ou evaporação de acordo com a pergunta. Eu quero água no final ou não? Entendeu? E existem também misturas homogêneas dos gases, que eu vou comentar mais à frente, e sólido com sólido, tipo aliança. Aliança é ouro 18 quilates. Mas aqui tem ouro, prata e cobre misturado. Se eu quiser separar, como que eu faço? Eu tenho que derreter. Eu vou mostrar mais para frente. E é uma mistura homogênea. Primeiro, gente, então, eu vou falar da evaporação. Lá nas Salinas, no Rio Grande do Norte, eles fazem isso. Aqui, ó, tem os tanques, que lá tem as condições, né, ideais, que eles evaporam a água porque eles querem só o sal. Então, é evaporação, tá? E esse método também é conhecido como cristalização, porque eu vou obter o sólido cristalizado, tá bom? Mas vamos lá. O mais comum mesmo é destilação simples. Como que funciona, gente? Olha o esquema. Se eu quero separar água e sal, água e açúcar, ou qualquer mistura que tem um sólido dissolvido, eu ponho a mistura aqui nesse balão de destilação, que vai ser aquecido. Aqui tem um termômetro conectado para eu só controlar a temperatura, mas não é tão necessário, mas é bom ter. E aqui, gente, tem um aparelho chamado condensador. Quando eu aqueço água e sal, gente, a água entra em ebulição, porque para o sal entrar em ebulição é uma temperatura muito alta, não chega a esse valor aqui. Então, a água entra em ebulição, passa por dentro desse condensador e eu obtenho aqui água líquida. Essa água, gente, é chamada de água destilada. Esse termo, gente, tem que conhecer. É água quimicamente pura. A gente pode beber dessa água no dia a dia? Não, só se você estiver no meio do mar morrendo de sede. E mesmo assim, ela não costuma matar muita sede, não, porque ela não tem os sais minerais que a gente precisa. Ah, Pela, para que serve essa água, então? Ela é usada em laboratórios para fazer análises. Por exemplo, eu vou fazer a análise do sangue para ver se eu tenho anemia. Para isso, eu tenho que dosar a quantidade de ferro, saber a quantidade de ferro que tem no meu sangue. Se está pouco, se está baixo ou alto. Aí, para isso, tem que coletar meu sangue e diluir. O que é diluir? Acrescentar água. Eu não posso acrescentar água da torneira. Vai que a água da torneira tem ferro dissolvido. Não posso. Tem que ser água destilada, porque senão interfere nas experiências no laboratório. Qualquer experimento é água destilada. Então, aqui, essa água é água conhecida como quimicamente pura. É diferente de água potável, que água potável é água que a gente precisa para beber, que tem sais minerais, flúor, cloro, porque foi tratada, é água tratada. Gente, por que a água sai gasosa e vira líquida? A função do condensador, porque fica entrando água de resfriamento aqui e saindo. Então, o condensador, ele tem a função de resfriar a água que está vindo a 100 graus e transformá-la em água, né, líquida aqui novamente. Então, esse é o processo de destilação simples. Perla, e se for mistura de líquido com líquido, tipo água, álcool e acetona? Aí eu uso a destilação fracionada. Perla, qual que é a diferença entre esses métodos? Tem diferença. A diferença é que ao invés de eu usar chama, eu uso uma manta térmica para aquecer, porque geralmente quando eu estou destilando líquidos, eles são inflamáveis. E se eu usar chama, corre risco de acidentes. Então, eu uso a manta térmica, eu controlo a temperatura aqui. E aqui, gente, a diferença está aqui, ó. Eu uso uma coluna chamada coluna de fracionamento. Aqui, ó, no laboratório, a gente usa essa que tem bolinhas de porcelana. Por quê? Para que serve essa coluna? Pessoal, olha aqui, eu vou voltar aqui, ó. Quando eu estou destilando líquidos, por exemplo, água, álcool e acetona, geralmente, a temperatura de ebulição deles são muito próximas. Como que eu vou separar esses três líquidos? Eu ponho os três lá no balão. Quem que vai sair primeiro? Se eu estou aquecendo do zero. Primeiro eu atingo 56 graus. Depois eu atingo 78 e depois 100. Então, quem sai primeiro é o mais volátil. Já falei para vocês aqui de volatilidade. Vai ser a acetona. Então, vamos lá. No esquema. Eu vou aquecer os três líquidos. Aí a acetona vai subindo. Aí passa pelo condensador igualzinho na outra. Enquanto a acetona estiver subindo, vai estar o termômetro marcando 56, que é a temperatura de ebulição da acetona. Tá? Só, gente, que vocês concordam
que a 56 graus vai estar muito perto de 78, que é a vez do álcool sair. Então, algumas gotículas de álcool atrevidas vão querer subir antes da hora, mas não pode, porque eu quero separar os 3 líquidos. Então, a coluna de fracionamento tem essa função de impedir que vapores subam antes da hora. Aí, aquele líquido atrevido que tentar subir antes da sua temperatura vai sofrer um refluxo e voltar, tá? Então, daí, quando toda a acetona sair, eu retiro esse frasco, porque vai começar a sair o próximo. O termômetro vai subir para 78 e começa a sair o álcool, que é o próximo. E quando todo o álcool sair, eu desligo, porque restou somente água. Olha que bacana, gente. Então, em que se baseia o processo de destilação fracionada? É um processo que depende da diferença da temperatura de ebulição. Quanto mais próximo for a temperatura de ebulição dos líquidos, mais difícil é de separar, tá? Gente, como que funcionam os componentes do petróleo? É por destilação fracionada. Como que funciona lá na indústria petroquímica? Eles têm um petróleo bruto aqui, aquecem o petróleo, mesma coisa, a 400 graus. Aí, o que acontece aqui? Ó, são pratos. Aquelas substâncias mais leves, que têm menores temperaturas de ebulição dos componentes do petróleo, que são os gases, elas vão ficar lá em cima. Lá em cima. Já as mais pesadas vão ficar lá embaixo, entendeu, gente? Então, assim, aquelas substâncias mais voláteis vão ser obtidas primeiro, ó, o gás a 20 graus, depois os produtos solventes, né, a 70 graus, combustíveis para veículos saem a 140 graus e assim por diante. Aqueles componentes mais pesados aqui, ó, lubrificantes, asfalto, que é derivado do petróleo, vão ficar lá embaixo. Olha que bacana. Gente, é muito importante saber que os componentes do petróleo são separados por destilação fracionada, ok? Cai muito, porque petróleo, gente, tá aí, a gente usa demais. E a fusão fracionada? É aquela que eu falei da aliança, por exemplo. Como que eu faço para separar o ouro da prata? No caso aqui, eu dei o exemplo do cobrezinho. Eu aqueço a mistura com muito cuidado, porque tem que ser uma temperatura alta para derreter os dois, porque a temperatura de fusão dos metais são altas. Aí eles viram líquidos, tá vendo? Aí aquele que tem a menor temperatura de fusão vai sair primeiro, derrete primeiro, aí eu separo. É chamado de fusão fracionada. E a liquefação fracionada? Gente, isso aqui também é muito importante. É aqui que eu separo os componentes do ar. Gente, como que a gente usa o oxigênio, que está usando muito, né, em hospitais, infelizmente, né, na nossa situação? Eu quero registrar aqui hoje que eu estou muito feliz, né, porque tomei a primeira dose da vacina. Graças à ciência, gente, os químicos estão lá na linha de frente também. Ciência salva vidas, vacina salva vida, viu, gente? Hoje eu estou feliz demais. Então, aqui, ó, como que eles fazem? Eles puxam o ar, eles pegam o ar que tem nitrogênio, oxigênio e outros gases aí, a menos 200 graus. Primeiro, eles pegam o ar e passam para o estado líquido. Isso é chamado de liquefação fracionada. Aí chega aqui, aqueles componentes de menor temperatura de ebulição são obtidos lá em cima, tipo do petróleo mesmo. E os mais pesados, entre aspas, né? Porque o oxigênio, gente, a temperatura de ebulição dele é menos 183, mas é maior que a do nitrogênio. Então, o oxigênio, o argônio, são obtidos por último. Primeiro é o nitrogênio. Então, é assim que eles separam os gases para mandar para hospitais, para indústrias, etc. Aqui em Divinópolis, a gente tem o White Martins, né? Que é uma empresa multinacional que faz isso. Aqui é lá no Centro Comercial, né? No Icaraí. Tá bom? Gente, pode aparecer também como método de separação de mistura, porém a gente sabe que a sublimação é a passagem do sólido para o gasoso. Só que quando a gente tem sólidos, dois sólidos, eu quero separar, um deles sublima, ou seja, um deles passa para o estado gasoso, é só eu aquecer, porque aí aquele gás vai sublimar e o outro sólido vai ficar, tá? No nosso dia a dia, a gente costuma usar isso em poucos casos, quando a gente tem substâncias que sublimam, que é o iodo, o enxofre, naftaleno, que é a naftalina. Uma curiosidade aqui, recentemente, a gente passou a usar isso, né? Quem mexe com essa parte aí de camisas, de silk,
deve saber. Uma vez uma aluna até me contou que o pai dela já fazia isso. Passou a ser usada impressão de camisetas. Eles têm um impressor especial lá, aí eles preparam o desenho na folha de papel, né? E por meio de uma prensa térmica, a tinta sublima e transfere para o tecido. Olha que bacana. É usado, está sendo muito usado isso. Caiu até numa prova de Cefet uma vez sobre isso. E a vantagem desse método de sublimação aí, né, usado em camisetas e tudo, é porque não desbota facilmente, tá? Gente, eu trouxe um exercício rapidinho antes de começar a semana 1 do PET, só para a gente entender mais ou menos como que funciona os processos. Por exemplo, eu tenho aqui água, azeite, sal, pimenta do reino em grão. Vamos imaginar a mistura. Água e sal é homogêneo, vai misturar. O azeite fica lá em cima e a pimenta do reino também. Primeiro, eu separo aquela parte heterogênea. Primeiro, eu separo a parte sólida que eu estou vendo. Então, o processo A, eu vou realizar uma filtração. Quando eu filtro, eu vou filtrar só a pimenta do reino, porque filtração só separa sólido, líquido, heterogêneo. Aí sobrou o quê? Água, azeite e sal. Então, aqui, ó, ele já separou a pimenta do reino, fora, já está fora. Sobrou sal, água e azeite. Agora, água e sal estão embaixo e o azeite em cima. Aí eu tenho uma mistura heterogênea líquido-líquido, tipo água e óleo. Qual o processo que separa água e óleo? Decantação, aquele da torneirinha. Aí eu tirei o azeite, que é óleo. Azeite e óleo, mesma coisa, tá, gente? Aí sobrou água e sal. Água e sal, gente, é uma mistura homogênea. Esses últimos que a gente viu. Mistura homogênea, sólido, líquido, é destilação simples ou fracionada? Simples. Então, eu uso a destilação simples, separar água e sal. Ou seja, eu parti de uma mistura de 4 substâncias, usei 3 métodos e separei todos. Olha que bacana. Então, olha para vocês verem, ó. Eu quero separar aqui areia, sal e ferro. O que eu tenho que fazer primeiro? São 3 sólidos. Então, eu vou lá nas misturas heterogêneas, no tipo sólido-sólido. Quando tem o ferro, gente, o que eu faço primeiro? Imantação ou separação magnética, porque aí eu já elimino o ferro. Sobrou areia e sal, gente. Areia e sal é muito pequenininho para eu catar, não tem jeito de peneirar. Então, eu vou colocar água. Lembra desse processo? Aqui é o desenho, ó. Eu ponho água, dissolução em água. Depois, eu vou ter que separar a areia da água salgada. Aí, a areia separada da água é filtração, porque é mistura heterogênea sólido-líquido, igual com a café. Quando eu filtro, eu separei a areia. Aí sobrou o quê? Água e sal. Água e sal é mistura homogênea, sólido-líquido, destilação simples. Aí, gente, olha para vocês verem. Esses sólidos estavam todos misturados e com esses 4 processos eu consegui separá-los novamente. Esse é o objetivo e é isso que é cobrado em provas. Então, agora, nós vamos à resolução, né, das atividades propostas aí no PET 2, semana 3, beleza? Vamos lá. Leia a frase abaixo e justifique por que as palavras sublinhadas estão empregadas de maneira errada. Em seguida, reescreva de forma correta. Primeiramente, o que está destacado aqui? A palavra substância e dissolvida. Aqui, ó. A água do mar é está errada, não é substância líquida e salgada. Em regiões próximas à praia, anela muita areia dissolvida. A areia dissolve na água, gente? Tem um trem errado aí. Então, como que eu corrigiria essa frase para ficar certa? Primeiro, a água do mar é uma mistura líquida e salgada. Gente, a água do mar tem um monte de coisa dissolvida lá. Ela é uma mistura. Tem areia também, tem sal. A palavra substância é quando é um material puro. A gente viu isso na aula passada. Então, a palavra certa ali é mistura. Em regiões próximas à praia, há nela muita areia não dissolvida, gente. A areia não dissolve. Não dissolve na água, né? A gente pode fazer isso na nossa casa. Nem aquela areia fininha, tá bom? Então, a primeira questão é só isso. Só encontrar o erro. 2. Qual dos métodos de separação seguintes se baseia na diferença de densidade? Gente, o que nós vamos pensar?
Tem métodos que baseiam-se na temperatura de ebulição igual à destilação, que eu tenho que aquecer, a temperatura de ebulição separa. Tem métodos que dependem da solubilidade, se dissolve ou não. E tem método que depende da densidade. Quem afunda, quem flutua. Então, vamos pensar em cada método aqui, ó. Vamos começar. A peneiração depende só do tamanho dos grânulos, não depende de densidade. A sublimação depende de temperatura que eu aqueço. A destilação fracionada é quando eu aqueço o petróleo, lembra? Então, depende da temperatura de ebulição. A cristalização também é quando eu aqueço para evaporar, lembra do sal? A decantação baseia-se na diferença de densidade. Lembra do funil? Eu até pus o desenho aqui. Lembra do funil de decantação? Quem fica embaixo, quem fica em cima? A densidade que vai determinar, ó, que a água fica embaixo e o óleo em cima. Então, o método que baseia-se na diferença de densidade é a letra A, ok? Gente, calma, é com o tempo, é fazendo exercício que a gente vai usando, aprendendo a consultar lá os esquemas que eu passei para vocês. Mas se você, primeiro, tiver uma mistura e analisar, é homogêneo ou heterogêneo, você já elimina. Vai eliminando os esquemas lá, tá? 3. Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo. Gente, muito triste, né? Mas tem derramamento de petróleo no mar, as aves vão lá, coitadas, não sabem, e ficam cheias de petróleo e causam a morte, né? Aí, o que eles fazem? Eles pulverizam, eles jogam limalha de ferro, que é o ferro todo picadinho, né? Aí a limalha fica impregnada ali de óleo. E então a gente consegue retirar das penas das árvores por um processo de qual, gente? Por que eles tacou ferro lá? Separação magnética. Muito bem, garota. Aqui, ó. Coitadinho das aves, olha. Cheio de petróleo. Aí eles tacam ali a limalha de ferro e realizam a separação magnética. Separação magnética é muito em prova, viu? Já fiz várias questões do Enem também que cobram separação magnética. Decantação de cima também, viu, gente? Água e óleo. Lembra sempre os exemplos-chave. São os que mais caem em prova, gente. Pode até cair, raramente um outro, mas os que caem são esses. Não é à toa que está nas questões de vocês, está nas questões do Cefet, tá? 4. Indique o melhor processo que pode ser empregado para separar os componentes dos sistemas a seguir, explicando cada caso e qual propriedade permitiu a separação. Ou seja, se foi a densidade, se foi a temperatura de ebulição. Então, vamos lá. Água e óleo, gente. Como que chama esse processo de separar água e óleo? Acabei de falar. Decantação. Uhum. E ela baseia-se em qual propriedade? Aqui, ó, já escrevi. Densidade. Porque um líquido fica embaixo, outro em cima. Sal e areia. Lembra que eu falei? O que eu faço? Lá na praia tem sal e areia para separar. Como que chama o processo? Alguém lembra? Passou, né, gente? E, ó, esse aqui, como que chama? Alguém lembra? Sal e areia? Dissolução em água. Lembra que eu ponho água, depois filtro? Esse processo baseia-se na propriedade de solubilidade. Depende do sal dissolver na água para eu conseguir separar da areia. Beleza? Letra C. Álcool etílico e éter. Gente, esse aí eles exigiram um pouco de vocês. Álcool etílico é o álcool comum. Éter é também um líquido, né, um solvente que dissolve no álcool. Então, aí eu tenho dois líquidos que se misturam, tipo água e álcool. Então, quando eu tenho líquidos que se misturam, eu tenho mistura homogênea. E se eu mistura homogênea, só pode ser dois processos, ou destilação simples ou fracionada. Como é mistura de dois líquidos, qual que é o processo? Lembra, gente? É fracionada. Fracionada. E ela baseia-se na temperatura de ebulição, né? O mais leve sai, o outro fica. Letra D. Como que eu separo o oxigênio do ar atmosférico? É aquele processo que eu mostrei também, né? Esse aí, ó. Liquefação. Primeiro eu passo para o estado líquido, depois eu faço a destilação fracionada, que baseia-se também na temperatura de ebulição. E o último, deixa eu voltar lá.
É sal de cozinha, iodeto de chumbo insolúvel em água. Então, gente, vamos lá. É isso aqui. Ele falou que ele tem o sal de cozinha, a água e o iodeto de chumbo. Ele te contou, você não tem que saber, você não é obrigado, que o iodeto não dissolve na água, é tipo areia, então. Então, aqui, gente, é tipo uma mistura areia, sal e água. O que acontece? No caso aí, o iodeto de chumbo está aqui embaixo, porque não mistura na água, e aqui água e sal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho uma mistura de um sólido num líquido, então primeiro eu filtro. Então, primeiro eu vou filtrar, aqui, ó, aí filtra a areia, sobrou água e sal. Água e sal é mistura homogênea sólido-líquido, não é? Então, o que eu faço? Vaporização ou destilação. Se eu quiser obter a água, eu tenho que destilar, tá bom? Então, ó, primeiro eu filtro, depois faço destilação simples, tá? A propriedade usada aqui é solubilidade e temperatura de ebulição, beleza? Tá vendo, gente? Depois que a gente aprende, é bem interessante. Vocês podem pegar livros, na internet, digitar assim, ó, exercício de separação de misturas para o primeiro ano. É exercício demais que dá para vocês treinarem, quem se interessar. 5. Atualmente, as distribuidoras de combustíveis misturam a gasolina uma quantidade aproximada de 24% em volume de etanol, álcool. Eles põem álcool na gasolina por lei. Tem que ter, porque o álcool ele faz reduzir a poluição mesmo, tá? De gás carbônico. E melhora a qualidade da combustão, da queima. Sobre essa mistura, é correto afirmar. Gente, primeira coisa, vamos entender o que é 24% em volume. Quer dizer que para cada 100 ml de álcool, eu tenho 24 da mistura, desculpa, cada 100 ml da mistura, eu tenho 24 ml de álcool. Então, para cada 100, 24% é isso. É 24 de álcool em cada 100. Tá bom? Então, vamos lá. Ele é correta sobre a mistura. Essa mistura apresenta maior potencial energético. Só um minutinho. Nossa. Falando muito. Gente, ele não deu valores de combustão. O que é isso? Valores da queima. Quando a gente queima a gasolina separada ou o álcool separado, para ver quem tem maior potencial, que gera maior quantidade de energia, para uma mesma quantidade de combustível, não deu valores, então não posso afirmar isso. B. Essa mistura apresenta 24 litros de álcool em 50 litros? Não, gente, é 24 em 100. 24% é 24 em 100. Tem muita gente que tem um bloqueio com porcentagem. Eu não sei interpretar, mas interpreta sim. O número que ele te der, para 100, 24%, quer dizer que é 24 em 100. Então, não é 24 em 50, tá? Aí, ó, eu coloquei para vocês. Letra C. Essa mistura pode ser separada por adição de água. Gente, aí eu faço um questionamento aqui. Na gasolina tem álcool misturado, dissolvido, e eu vejo só uma fase. Porém, o álcool, ele dissolve na água também. E a água não dissolve na gasolina. Como é isso? Que trem esquisito. O álcool, ele é um composto, uma substância especial. E a gente brinca que ele é Gillette, sabe, gente? Ele joga nos dois times. Ele mistura tanto, ele tem propriedades tanto semelhantes com a gasolina quanto da água. Só que quando ele tem que decidir, ele prefere a água. Então, essa mistura aí, ó, da gasolina com álcool, pode ser separado com água? Pode, sabe por quê? Por que é a letra C? Porque quando a gente põe água lá na gasolina, se a gente tivesse em ensino presencial, a gente ia fazer isso no laboratório, é muito interessante. A gente pega a gasolina, aí tem 50 ml de gasolina. Quando a gente põe água, o que acontece? Se eu ponho 50 ml de água, o volume da fase de água passa para 74. Por quê? Porque o álcool que estava na gasolina vai misturar com a água. Ele prefere a água. Então, a gente pode separar, sim, a mistura de gasolina com álcool adicionando água. Tá bom?
E a letra D está erradíssima, falou que é um sistema heterogêneo. A gente sabe que na gasolina que a gente compra lá nos postos, tem álcool. Porém, a gente não vê a separação. Então, não é heterogêneo, é homogêneo. Certo, galera? Então, com isso, nós encerramos aqui essa terceira semana do PET 2. Deixa eu parar aqui a apresentação. Vou encerrar a gravação. Já volto com você. Só um minutinho, tá, gente?